Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Vamos retomar aqui então, né, gente, nosso bate-papo, nossa conversa aqui, né, sobre o Windows, né? Espero que estejam gostando. Esse material foi preparado com muito carinho mesmo, muita atenção, bem atualizadinho, né? Vocês podem ver aqui, inclusive, né, com a aparência nova e tudo mais, não é, gente? Slides novos, para vocês ficarem bem empolgados aí, inclusive, em relação ao nosso conteúdo. Vamos lá, ó. Só para a gente poder reforçar, barra de tarefas, ou seja, vai apresentar para mim o programa aberto e onde estamos trabalhando atualmente, em destaque com a sombrinha, né? Lembrem-se disso. Pacheco, quero, afinal de contas, navegar, cara, entre os programas que estão aparecendo abertos ali na minha área, na minha barra de tarefas. Por favor, decorem essa combinação de teclas aqui, ó. Decorem essa combinação de teclas aqui, que ela é frequentemente cobrada em provas, ó. Você vai pressionar Alt Tab ou então o Windows mais Tab, tá? As duas vão ter aparições diferentes, tá? Porque o Windows mais Tab vai mostrar para você o quê? Vai mostrar para você o que nós tínhamos anteriormente em formato de carrossel, só que com a predisposição em tela inteira, para você poder navegar nos programas que estão abertos ali naquele momento, ok? Bacana? Joia, então. Outro ponto, não se esqueçam, System Tray serve para quê? Primeiro, você tem a central de ações, que são as notificações ao usuário, ok? Apontada aqui no cantinho. Controle de volume, não esqueçam, não confundam. Vocês viram que a banca gosta de cobrar, a banca FGV gosta, afinal de contas, de dar uma olhada nesse tipo de conteúdo, certo? Conexão sem fio, não confundam os dois, né? Apesar do desenho ser parecido, né? Por conta do cantinho aqui, né? Que envolve um ao outro, não é a mesma coisa. E a parte de energia. Muita atenção mesmo, tá? Pode ser que a banca, não sei, de repente, né, do jeito que eu falo, pode ser, por quê? Porque existe a possibilidade, tá bom? Não estou adivinhando nada. Mas pode ser que a banca, afinal de contas, te questione sobre o controle de energia em computadores desktop comuns, que ficam conectados ali na tomada o tempo todo, e computadores, entendeu? Que dependem de bateria para poder funcionar, né? Que funcionam desconectados de energia, né? Esse controle de energia que vocês têm, a energia, ela funciona especificamente com computadores que dependem de bateria, tá? Então você vai ver que no teu desktop mesmo, comum, que não seja notebook, netbook, ultrabook, ele não vai aparecer, beleza? Outra coisa que eu quero que vocês levem em consideração, o que são ícones, Pacheco? Vocês viram, afinal de contas, que a FGV gosta também de cobrar definições, não é? Gosta de saber se você sabe o que ela está perguntando, né? Já perguntou sobre cursor, sobre botão, entendeu? Historicamente atrás. Então, o que é um ícone? Um ícone, gente, é um símbolo gráfico, tá? Um ícone, basicamente, é um símbolo gráfico que representa o quê? Os objetos utilizáveis, tudo bem? Então, automaticamente, um ícone vai ser o próprio programa? Não, um ícone, ele também pode estar representando um atalho, tá? E o que é um atalho? É, na verdade, um linkzinho, né? Um caminho que é criado até chegar a um respectivo arquivo. Então, não obrigatoriamente, onde você tem um ícone, é o local de abertura ou local de armazenamento daquele respectivo programa, daquele respectivo arquivo, tá? Às vezes um ícone, inclusive, se ele tiver uma voltinha, assim, uma setinha mais ou menos desenhada, fazendo uma voltinha aqui, ó, na barra, né? Comumente, na parte direita inferior ali do seu desenho do ícone, aquilo ali vai ser um atalho, tá? Então, muito cuidado em relação a esse tipo de afirmação. Se você quiser abrir um ícone, o que você vai fazer? Duplo clique sobre ele. Outra opção que você tem, clique sobre ele e pressione a tecla Enter, tac, ele vai abrir. Ou clicando com o botão auxiliar do mouse. O que é o botão auxiliar do mouse, né? Normalmente as pessoas sempre falam, né? Botão direito, certo? E botão esquerdo, né? Só que no Windows eu quero que vocês tenham uma diferenciação base, tá? O botão direito, ele é considerado botão auxiliar quando você configura no Windows o quê? O seu mouse para funcionar para destros, tudo bem? Então não tem como você falar que é o botão direito ou esquerdo somente. Então é o botão auxiliar que automaticamente vai ser o nosso botão direito para quem estiver com seu mouse configurado para funcionar com destros. Legal? Outra coisa, Pacheco, ou Windows, cara, o core de funcionamento do teu Windows são as janelas. Então você não pode ir para a sua prova de forma alguma sem saber o conceito de janela. A janela simplesmente é o quê? É a demonstração gráfica de um programa aberto, né? Aqui, inclusive, eu tenho uma janela aberta do nosso explorador de arquivos, ou também chamado anteriormente de Windows Explorer, né? Vamos dar uma explorada aqui em cada um dos itens que nós temos.
Vamos começar com o item 1, tá vendo aqui? Vou até botar a seta vermelhinha para chamar a atenção de vocês. Estão vendo aqui onde está escrito 1? O item 1 é a nossa barra de títulos. Basicamente, a nossa barra de títulos tem como funcionalidade apresentar o ícone de controle e os botões de minimizar, maximizar e fechar, ok? Ícone de controle, ele vai ser qual? O ícone de controle é esse ícone aqui do cantinho, tá vendo? Comumente, ele é um ícone que tem a aparência, tem a carinha do aplicativo, do programa que você estiver utilizando naquele momento, e basicamente ele te traz o quê? Controles que você pode ter sobre aquela janela. Controles como, por exemplo, fechar, maximizar, minimizar, restaurar, entendeu? E até mesmo mover. Tá joia? Vamos ver aqui o item 2? Segundo item que nós temos aqui, barra de menus. Barra de menu serve para quê? Para poder mostrar menus. Uma barra de menu em qualquer ferramenta. Serve para quê? Em qualquer janela. Serve para quê? Mostrar seus menus. Pacheco, cara, eu não estou vendo o meu menu aqui no meu programa. O que eu tenho que fazer? Você vai pressionar a tecla Alt. Pressionou a tecla Alt, vai aparecer o que então? Vai aparecer os menus e não somente os menus. Vai aparecer também o quê? A letrinha referente, tudo bem? A cada um daqueles menus que você precisa clicar para ele poder ser ativado. Então, por exemplo, Alt A é uma combinação, é uma tecla quente, é uma hotkey que nós temos, ok? Ou um atalho, né, de teclas que nós temos, que serve justamente para poder abrir o quê? O menu arquivo. Já fica aí como dica. Tudo bem? Joia, Pachecão? Vamos lá então, cara, o item 3. O que é o item 3, tá bom? O item 3 é a minha barra de ferramentas. Ela apresenta botões de comando dentro dos menus. Alguns programas não possuem mesmo, tá? Como, por exemplo, o próprio bloco de notas. Se você pega ali, por exemplo, até a versão Windows 10, você vai ver que o bloco de notas, se você pressionar ali, né, ficar procurando, ela não vai aparecer. Tá joia? Barra de endereços. Qual que é a barra de endereços? Essa bonitinha que tá aqui. Serve idealmente para quê? Mostra onde o item está armazenado. Então a barra de endereços mostra o quê? Literalmente a minha pasta. Mostra literalmente o meu diretório onde aquele respectivo item está armazenado. Barra de status, aqui ó, que você tem aqui numerado, indicado com o número 5, trata das informações sobre conteúdo de uma janela. Ok? Todo mundo pegou? Joia. Pacheco, quais operações que eu posso realizar em uma janela, né? Gente, isso aqui você tem que saber, tá? Mesmo que a banca FGV não cobre até os últimos dias, pelo menos até as últimas provas, de maneira tão intensa, para mim é aquela carinha de coisa que ela vai acabar cobrando, tudo bem? Podem ser acessadas essas operações clicando no ícone de controle. Não foi isso que a gente acabou de ver, não foi isso que o Pacheco acabou de falar para vocês, no seu ícone de controle. E você vai ter quais possibilidades? Primeira, mover a janela, onde você vai clicar também na barra de títulos e arrastar, você tem o mesmo comportamento. Ou então você pode ir onde? No seu ícone de controle, ok? E depois que você ativar mover, você pode simplesmente mover aquela janela no seu teclado direcional que você tem, tudo bem? O Pacheco é mesmo, é setinha para cima, para baixo, você vai movendo ela e ajusta até onde você quiser, até onde você desejar. Redimensionar a janela, tudo bem? É uma outra opção que você tem também ali no teu ícone de controle, mas pode ser ativado de que forma? Clicando em uma das bordas e arrastando até a respectiva forma que você deseja, né? Seja a borda superior, borda inferior ou as bordas laterais. Minimizar a janela serve para quê? Para que você recolha a janela a um botão na barra de tarefas. Então você minimizou a janela, ela foi fechada, o programa foi encerrado, foi fechado? Não, a única coisa que você fez foi o quê? Exatamente, recolheu aquela janela ao botãozinho que fica na sua barra de tarefas, ok? Basta clicar também no botão minimizar, que é esse botãozinho aqui, ó, bonitinho, que a gente tem aqui no canto, tá vendo? Aqui, ó, que eu tô circundando ele de azul. Beleza, então. E você tem como também aqui, né, restaurar também a sua janela, né? Ou seja, se você, afinal de contas, minimizou, basta você clicar naquele botãozinho que representa o respectivo programa, que representa a respectiva janela, que ele será o que? Restaurado. Ele é maximizado? Não, ele é o que? Restaurado ao tamanho original. Se por um acaso ele estava maximizado previamente, o que vai acontecer? Aí sim ele vai aqui ser restaurado para o tamanho maximizado. Uma opção muito legal que tem aqui, nessa jogada que você tem de operações com janelas, e que eu quero que vocês levem para a tua prova, é a possibilidade de você minimizar o quê? Todas as janelas abertas de uma vez só.
Se você utilizar o Windows M, o que é o Windows? É aquela teclinha que tem o formato do Windows, normalmente no canto esquerdo inferior do teu teclado, tudo bem? Mais M, você vai fazer o quê? Você vai minimizar todas as janelas, tudo bem? Se você pressiona o Windows D, entendeu? Você, além de minimizar todas as janelas, você pode também o quê? Pressionando novamente o Windows D, maximizar todas as suas janelas. Diversas teclas de atalho, diversas hotkeys que nós temos aí, né? Então, por favor, vá anotando, vá tomando nota, vá trabalhando aí, porque com certeza você vai precisar delas, tudo bem? Na hora da tua prova. Maximizar a janela, Pachecão. Para que serve o recurso maximizar a janela? Serve para que você redimensione para ocupar todo o espaço possível da tela. Então, pô, tu tá com duas telas, você vai maximizar em uma das telas, vai ocupar a outra? Não. O objetivo é que você maximize aquela janela para poder ocupar o quê? Toda a tela na qual o programa está aberto, na qual o programa está aberto. Tudo bem? Joia. Ao maximizar, será mostrado o botão restaurar, com certeza, por quê? A ideia do restaurar não é simplesmente você tirar do que está minimizado e voltar, nem nada do gênero, né? Mas também que você possa fazer o quê? Exatamente, restaurar a um tamanho original. Tais operações podem ser feitas dando um duplo clique na barra de título também. Ou seja, se você está com a sua janela em um tamanho normal, chega na tua barra de título, tic, tic, duplo clique, o que ela vai fazer? Bacana, vai ser maximizado. Tá com sua janela comum também, você quer maximizar, o que você pode fazer? Pega no botão na barra de títulos, arrasta até o topo da tua tela, ela será novamente maximizada. Outra opção que nós temos também é o quê? O auto-organizar janelas. Tudo bem? Se você pega, afinal de contas, na sua barra de título também uma janela e arrasta para o lado direito, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar alinhada ao lado direito da tua tela, te dando a possibilidade de você alinhar outra tela, outra janela, inclusive, do lado esquerdo da tua tela. Ou você pode, inclusive, usar os respectivos botões que estão aqui colocados para poder ter essas funcionalidades. Fechar a janela, você clica com o X, automaticamente, se você fecha a janela, você fecha o respectivo aplicativo também. E isso funciona para Word, para Excel, para Calc, qualquer programa que você estiver utilizando aí no Windows, tudo bem? E nesse momento você vai ver, se você fechou, todas as informações são então retiradas da sua memória RAM. Outra opção que você tem para poder fechar uma janela também é o que? Clicar na janela e pressionar a tecla Alt F4 ou com duplo clique no ícone de controle da sua janela. Questãozinha de prova, vamos lá, pega aí comigo. Tchum. FGV 2019, Prefeitura de Salvador, Bahia, técnico de enfermagem do trabalho. Observa a figura a seguir, representando um fragmento de um aplicativo para o Windows. Note que os números e as letras apresentados junto, note os números, desculpa, e as letras apresentados junto às opções de menu, ok? Então você está vendo que ele está apresentando o A, o C, o T, o D, lá tá e tudo mais. Para fazer com que esses números e letras apareçam, com que eles apareçam, já estava escrito assim na prova, tudo bem, gente? O usuário precisou utilizar o quê? Apertar a tecla Windows? Não, não adiantou apertar a tecla Windows. Apertar a tecla Alt? Foi, né, Pacheco? Foi exatamente o que ele fez. O que ele fez? Exatamente, ele pressionou a nossa tecla Alt, não foi? E a tecla Alt fez o quê? Perfeitamente. Ativou, então, o quê? Os atalhos que você poderia utilizar para poder acessar cada um dos seus respectivos menus. Tá ok, gente? Vamos seguir o baile? Vamos lá, então. Outra característica que eu quero trazer para vocês é o nosso Windows Explorer, chamado até as versões anteriores do Windows, e no Windows 10 chegou um momento que renomearam ele, inclusive, para Explorador do Windows. É um gerenciador de arquivos do sistema operacional e é o mais importante, inclusive, que você precisa ter para a sua prova, tá ok? O que eu tenho aqui no meu Windows Explorer ou no meu explorador do Windows? Você tem o teu painel de navegação esse colocado justamente aqui, ó, esse que eu estou marcando aqui é o seu painel de navegação. Você tem o seu painel de conteúdo, que vai ser o quê? Olha lá então, painel de conteúdo. Apresenta o que há na pasta selecionada na árvore, ou seja, é esse que eu estou circundando aqui nesse exato momento, estão vendo? Esse é o nosso painel de conteúdo e por final você tem a tua barra de endereços. Barra de endereços essa, vou limpar aqui a tela para vocês verem, que está justamente aqui. Serve para quê? Afinal de contas,
serve para poder informar para vocês o local onde você está com uma pasta ou um arquivo ali indicado. Algumas opções que você tem também que podem ser trabalhadas aqui no teu Windows Explorer diz respeito aos seus modos de exibição da área de conteúdo, né? Então, minimamente, você pode ter o quê? Exatamente, né? A sua área de conteúdo exibindo informações sobre cada item da janela, ou seja, de forma detalhada. Para que isso aconteça, você pode pressionar Ctrl Shift mais X ou clicar nesse botãozinho aqui que está sendo indicado, ou então você pode ter o quê? Exibir os itens usando miniaturas grandes, onde você vai ter que clicar o quê? Ctrl Shift mais 2 ou clicando no botãozinho que você tem aqui nesse canto. Tudo bem que é um ícone de um desenho. Outras coisas que você pode fazer, afinal de contas, aqui no teu Windows Explorer, no seu explorador do Windows, né? Primeiro ponto, você pode criar um item também, ok? Para poder criarmos o item, então você vai acessar a pasta, o local onde deseja criar o item, tudo bem? Vai ir onde? Na nossa guia início. Então vejam que quando você clica, afinal de contas, em um local e você está com o teu Windows Explorer aberto, vão aparecer diversas guias. Então eu quero que você clique na guia início, entendeu? Clique onde? No nosso grupo novo, entendeu? Então a nossa barra de ferramentas, ela é composta de quê? Nossa barra de ferramentas é composta pelo quê? Por grupos que possuem internamente o quê? A barra de ferramentas é composta do quê? Por grupos que compõem internamente o quê? Ferramentas. Ferramentas indicadas por botões, não é? No grupo novo, e você pode criar aqui uma nova pasta, ou um novo diretório, ou então um novo item, né? Como está indicado aqui, tá vendo? Nova pasta, ou então um novo item. Novo item esse que, inclusive, pode ser o quê? Pode ser um arquivo? Pode. Pode ser um arquivo do Word, um arquivo do Excel, um arquivo do Notepad, um arquivo do PowerPoint, um atalho? Pode. Isso tudo vai ser o quê? Cogitado como um novo item. Bacana? Outra opção, você vai com o botão auxiliar, novamente, é para ser colocado o botão direito do mouse a partir do momento que você esteja com quem? A partir do momento que você esteja com o teu mouse configurado para trabalhar com pessoas destras, entendeu? Na área em branco, e vai abrir então o menu de contexto, né? Que é esse menuzinho aqui, tá vendo? Pacheco. E nele você vai clicar na opção novo. Clique em opção novo, ele vai apresentar para a gente o quê? Justamente esse menu suspenso auxiliar, mostrando para você o quê? Tá aí, ó, o que você pode criar de novos itens, o que você pode criar, inclusive, em relação a uma nova pasta. Outras operações que você pode realizar também aqui no nosso gerenciador do Windows ou o Windows Explorer. Segunda aqui que você vai ter é a parte de renomeação de um item, né? Você pode renomear uma pasta? Pode. Você pode renomear um arquivo? Pode. Qual é a restrição que você tem entre poder ou não renomear esses objetos? Eles não podem estar abertos, tá? Se eles estiverem abertos, em uso, em qualquer uma das sessões que você esteja aberta no teu Windows, você não vai conseguir renomeá-lo. Tudo bem? Joia. Como que eu faço isso, Pachecão? Cara, tu pode clicar na guia início novamente, aí você vai no grupo organizar, né? Ou seja, nessa mesma guia, né, que a gente está trabalhando aqui, ok? Aqui, ó, mesma guia, guia início. Dali em diante você vai clicar no grupo organizar, tá vendo? E dali em diante você clica em renomear. É uma opção que você tem. Tudo bem? Pacheco, essa opção é muito distante. Então você pode pressionar simplesmente a tecla F2. Tecla F2, inclusive, é uma tecla padrão que você tem para poder editar células no Excel, entendeu? Inclusive, que é ali, né, o nosso processador de planilhas da Microsoft. E ela vai servir para quê também, a tecla F2? A tecla F2, de uma forma geral, vai servir também, adivinha para quê? Exatamente, né? Ela serve também para que você possa abrir a renomeação de pastas, subpastas e também dos seus arquivos. Terceira opção que você tem, botão auxiliar do mouse, renomear. Simples assim, né, gente? Gostaram? Conheciam todas essas opções? Não, as bancas gostam de cobrar. Excluindo o item, como é que você vai trabalhar? Tu vai selecionar o seu objeto, vai trabalhar então, clicar na sua guia início novamente, grupo organizar e vai clicar em excluir. Ao clicar em excluir, veja que ele tem um botãozinho assim, uma setinha para baixo. Para que serve essa setinha para baixo, mano? Você sabe para que serve?
Essa setinha para baixo serve justamente para você escolher entre excluir permanentemente ou então reciclar. Se você tecla em reciclar, você está fazendo o quê? Você está encaminhando para a lixeira, ou seja, você tem a possibilidade de restaurar aquele arquivo acessando a sua lixeira. Ou então você pode teclar o quê? Teclou no item, tecla del, entendeu? Ou então Ctrl D, tudo bem? E depois clique em confirmar. Bacana? Outra coisa que você pode fazer aqui também no teu Windows Explorer é justamente, gente, observar, conhecer e reconhecer as características e propriedades que você tem, tudo bem, de uma unidade de disco, ou então até mesmo de um arquivo. No caso aqui eu estou mostrando as propriedades de uma unidade de disco, é uma unidade de disco de 2 pontos, basicamente a minha unidade de disco que está em um hard disk, que eu tenho aqui no computador do estúdio, e aqui você consegue ver diversas coisas, né? Desde a parte de segurança, a parte de cota, personalização, o hardware, que é onde está armazenado aquilo ali, ferramentas específicas de gestão daquela unidade, compartilhamento, e até mesmo que o espaço usado, espaço livre e o espaço total que você tem ali, a capacidade total que você tem ali no teu respectivo, na tua respectiva unidade de disco, tudo bem? Assim como a possibilidade de você também realizar a limpeza de disco, ok? Beleza? Pacheco, como que eu chamo essa opção? Botão direito do mouse, propriedades. Questão de prova, FGV 2020, IBGE, agente censitário operacional, reaplicação. É interessante monitorar de tempos em tempos a ocupação de um drive, seja disco rígido ou pendrive, com certeza absoluta. O Windows oferece um recurso que exibe o espaço disponível e o espaço ocupado de um drive. Para obter essas informações por meio do explorador de arquivos do Windows, basta clicar com o botão direito do mouse e veja que ele está utilizando o botão direito do mouse como quê? Como sinônimo de botão principal auxiliar do seu mouse sobre o nome do drive e no menu exibido escolher qual opção? Perfeitamente, a opção propriedades, é isso mesmo. Meus parabéns, gente, é isso aí, tá pegando o jeitão, né? Mais uma, agora FGV 2019, MPE Rio de Janeiro, analista do Ministério Público, área administrativa. Maria, ótima trabalhadora Maria, tá? Ela deve estar acompanhando a FGV nas provas desde 2005, a Maria. Trabalha muito. Procura um arquivo dentre os milhares gravados em seu computador e está usando as ferramentas de pesquisa disponíveis no explorador de arquivos do Windows. Ferramenta de pesquisa essa que está disponível onde? Inclusive no nosso explorador de arquivos. Se nós abrirmos aqui o explorador de arquivos, ela está bem aqui. Ó. Pacheco, é essa ferramenta? É uma ferramenta de pesquisa que você tem. Algumas opções que podem ser utilizadas nessa ferramenta de pesquisa, inclusive. Você pode utilizar o quê? 2 tipos de caractere coringa, tá? O primeiro deles, né? Tem diversos outros, são 7 no total, 8, isso. Mas esses 2 aqui você já se vira, tá bom? O primeiro deles vai ser o quê? O primeiro deles vai ser o asterisco. O asterisco significa o quê? O asterisco significa para nós qualquer quantidade e sequência de caracteres que você tenha, o quê? Ou antes ou depois, aqui, né, em relação ao asterisco. Por exemplo, se você digita asterisco aqui, ó, Pacheco, depois, o que ele vai procurar? Qualquer arquivo que tenha o quê? Qualquer coisa antes da palavra Pacheco, entendeu como? E depois venha a palavra Pacheco. Se eu coloco aqui um asterisco depois, inclusive, será o quê? Exatamente, qualquer objeto que eu tenha na respectiva pasta, é claro que estiver selecionada, que tenha o quê? Algo começando, Pacheco, e algo terminando. Fechou? Tu entendeu como é que funciona? Tá bonzinho? Tá legal? Pô, Pacheco, show de bola, cara. Gostei demais, 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 demais da conta aí dessa opção. O segundo que nós teremos, gente, será justamente o nosso sinal de interrogação, tá? O segundo que nós teremos será o sinal de interrogação. Qual a diferença do asterisco para o sinal de interrogação? Se você coloca um sinal de interrogação aqui, a palavra Pacheco, ele vai procurar o quê? Qualquer caractere que seja único. Então pode ser um Pacheco, ali no nome do arquivo? Pode. Pode ser 2 Pacheco? Pode. Entendeu? Mas é nesse formato que ele vai trabalhar, ok?
Belezinha? Pegaram? Esses caracteres coringa são importantes? São importantíssimos, gente, para tua prova, tá? Você precisa saber deles. A banca, a FGV, adora esses caracteres coringa, tá? Vamos lá, então? Segue o baile aqui, então. Tchum, tchum, tchum. Chegando lá na prova em que a Maria está trabalhando, né? A Maria está trabalhando. E é sério, gente, fora brincadeira, mas a FGV sempre coloca esse personagem Maria aqui, né, nas nossas questões. Sobre o arquivo procurado, Maria lembra aproximadamente do tamanho, da data da última modificação e do tipo do arquivo. Nesse caso, o processo de busca é capaz de considerar o quê? Quando você for buscar, você pode buscar pelo quê? Você pode buscar pelo tamanho, você pode buscar pela data e pode buscar também pelo tipo, assim como pelo nome. Pacheco é sério? Pacheco é sério. Basta clicar ali e digitar que você vai conseguir buscar ali o teu arquivo. Por quê? O tamanho, a data e o tipo desse arquivo são o que nós consideramos de metadados de arquivos, né? Ou seja, são características, são atributos específicos, características e atributos específicos que você tem relacionados àquele arquivo, que vão identificá-lo de alguma forma. Pegou como é que funciona? Tá joia? Bacana então, Pachecão. Vamos embora? Vamos embora. Mais uma agora, questão de 2016 da Compesa, assistente de saneamento e gestão, assistente de tecnologia da informação. No sistema operacional Windows 2012, o atributo data de modificação de um arquivo indica a data e a hora da última vez em que esse arquivo foi. Cara, data de modificação, por incrível que pareça, ele vai me mostrar tanto a data em que o arquivo foi criado, quanto a data de alteração, tá? Por quê? Quer queira ou não, uma criação de um documento é uma alteração na origem daquele documento. Pegou isso? Entendeu? Anotou? Beleza, então. Tiago, provavelmente colega de trabalho da Maria, precisa recuperar um arquivo, mas não lembra em que pasta ele se encontra. Para tentar localizar esse arquivo por meio do recurso de busca do Windows, o que não ajuda é a saber a data da última modificação sofrida pelo arquivo. Isso aqui ajuda, então não é o nosso gabarito. Saber a data vai te ajudar sim, inclusive em buscas avançadas você consegue colocar o quê? O intervalo de datas de modificação daquele arquivo. Lembrar de parte do nome do arquivo ajuda? Com certeza, né? Então não é nosso gabarito. Tanto que você pode colocar o quê? Um asterisco, um pedaço ali do teu arquivo, um asterisco também, ou então um asterisco, um pedaço do arquivo, a extensão, e você vai conseguir, vai te ajudar a encontrar aquele arquivo. Saber se o arquivo é uma cópia de algum outro arquivo, isso aqui não vai ajudar em nada. Por quê? Pô, é uma cópia ou não é uma cópia? Cara, o que que isso vai influenciar? No que isso vai influenciar na busca final do teu arquivo? Aí tu vai falar assim, pô, toca, Pacheco, não influencia absolutamente nada. Então pronto, esse é o nosso gabarito. Ter uma ideia do tamanho do arquivo? Acabei de falar para vocês. Você pode buscar por quê? Data, tamanho, tipo, nome, entendeu? Sem problema algum, tá joia? E quando eu falo tipo de arquivo, lembrem-se, né? Estamos falando da extensão, inclusive, do nosso arquivo. Então, não é nosso gabarito, porque ele consegue, isso vai ajudá-lo a encontrar o arquivo sim. Lembrar termos e palavras contidos no arquivo vai ajudar também, tanto que você pode utilizar com a opção contendo texto X. Principalmente, é claro, né, gente? Não principalmente, mas é claro, para arquivos que sejam editáveis, né? Como, por exemplo, um arquivo de imagem, somente com esse tipo de função que você tem aqui do Windows, você não consegue acessar, né? Algo que esteja escrito na imagem. Fica claro isso para vocês? Beleza, então. Galerinha, o professor Gabriel Pacheco vai ficando por aqui. Agradeço muito a presença dos senhores. Espero que estejam gostando. É reta final, é para ser dinâmico, mas não é para ter ausência de conteúdo de forma alguma, nunca, aqui no site professorgabrielpacheco.com.br. Aquele grandíssimo abraço para todos vocês. Daqui a pouco eu volto. Até mais. Tchau.